continuando a nossa gravação. Pastor Johnny, ou Gil, ou Felipe, queriam falar alguma coisa? Do comentário anterior? Não, pastor. Tranquilo, pastor. Não, tá ok. Climas da Palestina. Lembra, pastor Johnny, que você comentou comigo sobre por que algumas coisas hoje em dia não são explorados, etc. e tal, em alguns lugares? Eu falei, olha, pastor Johnny, eu não me recordo, eu não lembro, eu não sei por que teríamos que perguntar. Na realidade, eu já tinha pincelado aqui o livro nesse capítulo, mas eu me esqueci. Um dos fatores determinantes, porque nessas regiões, como mencionamos semana passada, o Monte Sinai, aquelas regiões, aqueles desertos não são explorados, principalmente por causa dos acidentes geográficos, as questões climáticas e toda a diversidade que eles têm. Então, pensa assim, o mundo é mundo e hoje comércio é comércio, então eles vão querer explorar, mas infelizmente algumas coisas que acontecem nessa região da Palestina, principalmente ali no sul, perto do Mar Morto, por exemplo, a questão do Mar Morto. Existem hotéis, existe um certo turismo, mas não tem muito mais. Você não, você não vai ter assim uma demanda gigante por turistas ali. É mínimo, né? Assim como também lá na região do Sinai. Como acontece hoje em dia em grandes geleiras. Dependendo do lugar, é inviável de se montar hotéis, de se montar grandes centros turísticos, né? Porque o acesso é muito ruim. Eu tenho um amigo que ele comprou esses dias uma área, né? Um terreno. E ele falou para mim, pastor, eu comprei uma área, eu estou feliz e tal. E aí eu falei, poxa, irmão, que legal, é grande? Eu falei, é grande. Mas grande quanto? Ele falou, pastor, eu nem sei direito. Aí depois ele foi ver, era bem grande. Uma área de vários alqueires. Só que qual que é a dificuldade? O acesso. Aí ele foi para lá um tempo desses atrás e ele falou assim, pastor, pelo amor de Deus, choveu. A gente ficou mais tempo dentro do carro, desatolando o carro para chegar no lugar e para sair do lugar do que curtindo o lugar. Então, muitas vezes os acessos, né? Você vê aqui no Brasil, às vezes é inviável. São áreas nobres, áreas lindas, áreas ricas, mas os acessos repletos de dificuldade. Então, agora a gente vai estar vendo um pouco sobre o clima. Pode ler para nós, pastor Johnny? Agora, climas da Palestina, capítulo 12. Geograficamente, a Palestina situa-se na faixa subtropical. Seu clima, portanto, é sui generis, com apenas duas estações, chuvosa, com frio, e seca, com calor. A Palestina é encontrada entre 31 graus e 31 e 33 graus e 25 latitude norte. A extensão territorial de Israel é mínima. Apesar do tamanho, existem três climas distintos nesse país. Primeiro, montanhas. Israel é um país essencialmente montanhoso. O Só uma ponto pausa aqui, pastor. Você viu? Apenas duas estações, chuvosa com frio e seca com calor. Nossa, é difícil, não? Para nós, brasileiros, é uma coisa assim estranha, né? Porque geralmente o nosso frio não é chuvoso. E o nosso período de calor é refrescante por causa da chuva. Né? Com exceção do Nordeste, é claro, inclusive agora a gente está passando uma das maiores secas nesses 150 anos de história do Nordeste. Uma coisa horrorosa. Mas, assim, chuvoso com frio, e a gente tem, né, as nossas variações climáticas, e nosso país é tão grande que é quase um continente. Nevou recentemente. Em mais de 50 cidades, não foi isso? 40, 50, algo do tipo. Que é coisa absurda, né? Então, assim, enquanto Israel é apenas duas estações. Então, voltando montanhosas, Israel é um país essencialmente montanhoso. Isso. O ponto mais elevado é o Hebrom, com pouco mais de 1.000 metros. Jerusalém ergueu-se
a uma altitude máxima de 800 metros. Nas montanhas, o clima é sempre fresco e ventilado, exceto quando esporadicamente sopram ventos do sul ou do ocidente, o que ocorre quase sempre no verão. Por exemplo, em Jerusalém, no inverno, o termômetro desce a 6 graus positivos, e algumas vezes a zero com neve. As geadas são mais frequentes. No verão, o termômetro oscila entre 14 e 29 graus. 2. Litoral. Israel confina ao ocidente com o mar Mediterrâneo. A brisa marinha é constante, principalmente à noite. No inverno, em Gaza e em Jafá, a temperatura baixa para 14 graus, algumas vezes um pouco menos. No verão, sobe para 23 graus e, na maior intensidade do verão, até 34 graus. Em Haifá, Nahachia e outros lugares mais ao norte, o frio é rigoroso. Em Rosh Nikahá, na linha divisória com o Líbano, o inverno é insuportável, principalmente quando coincide com uma quadra chuvosa. Ou seja, né, olha as... É E é muito um país doido, né? é Mudanças muito assim bruscas, eu acredito, e para um sempre território por tão extremo. pequeno, né? Um território tão pequeno. Lembrando, Israel, os quilômetros é aproximadamente o nosso Sergipe, lá em cima. Quando a gente olha, né, no nosso mapa do Brasil, tem um cantinho lá que é Sergipe, é Israel. Tudo isso acontece ali. Sergipe, nosso Sergipe, só é de um jeito, né? É interessante. E aqui, 3 o deserto. Isso aí. Quando o O Jordão. povo, ô pastor, Pois não. aqui o povo, com as mudanças bruscas do tempo, costumam dizer que tempo louco, assim não há saúde que aguenta, imagine lá, Mas, não é verdade? e você vê, né, Gil? Imagina você ter uma família de eremitas que vivem em tenda, que você tem que ficar peregrinando diante desse clima. Era um povo que, ao sobreviver essas variações climáticas, a sua resistência é absurda. Absurda. Você sai dessas variações, você cria uma resiliência quase que atômica, né? Se a gente vai Verdade. para lá, a gente infarta nas primeiras variações, por causa da nossa constância aqui, né? Lá é O muito, corpo acaba criando resistência, né, pastor? né? Acaba, porque, pensa, naqueles dias de Abraão era peregrinação, você levava o seu rebanho, tinha seca, estiagem. Então, imagina, como era difícil. Mas foi o Verdade. lugar que Deus quis mostrar a sua glória. Ao mesmo tempo, tinha os lados férteis, os lados bons, né? Mas, assim, não era fácil, né? Sim. Joia. 3, deserto. Quando o Jordão sai do mar da Galileia, corre a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Em Jericó, a 300 metros. E, por último, quando entra no Mar Morto, está a 400 metros. O Jordão corre de norte para sul entre duas muralhas de montes. O vale desse rio não recebe ventos de nenhum lado. Os raios de sol se concentram no vale, tornando seu clima insuportável. No inverno, a temperatura chega a 25 graus e no verão varia entre 43, 45, nossa, e até 50 graus, misericórdia. É um forno, literalmente, né? Uma panela de pressão, né? Jericó é um lugar diferente e com um clima também diferente. Nunca chove. Está a 300 metros abaixo do nível do mar e é a cidade mais verde de Israel. O clima é constante, de dia 32 graus e à noite 28 graus. Olha que interessante, né? É a cidade mais verde de Israel. Agora a gente precisa de uma aula de, de, de biologia. Porque, ó, nunca chove, é a cidade mais verde. Explica aí para nós, Curioso, Felipe. hein? Curioso, né? 32, 28 graus, o clima sempre temperado. Tem alguma explicação na biologia, Felipe? Bom, Gilson, água provavelmente tem, mas provavelmente são os bolsões de água subterrâneos, mais a temperatura constante, né? Uma temperatura boa para certa vegetação, tem que ver que vegetação que é, né?
mas provavelmente pelo mar, né, por todo o Jordão descer do norte para o sul, provavelmente está cheio de bolsões de água que regam essa terra por baixo, né? E é interessante que essa questão dessa regularidade no clima, como você bem mencionou, as espécies que se adaptam a isso, elas se Ah, intensificam, né? Criam pro- força, né? provavelmente são Possivelmente espécies seja, adaptadas a essa temperatura e essa condição. Só elas vão sobreviver ali mesmo. eu acho que isso daí é clima, na minha opinião, para parreira, É, tem que ver qual vegetação que predomina nessa. né? Lembra É, que quando os espias foram lá em Jericó, em Canaã, eu deduzo que foi ali para a região de Jericó, eles buscaram os cachos de uva e dois tinham que trazer? Eu deduzo, porque o clima típico para parreira geralmente é um clima mais temperado, mais constante, né? Pode então, ver isso que nem mesmo. todo lugar as uvas se adaptam, né? É interessante. Bom, alguma dúvida até aí, irmãos? Então, olha aí, respondeu a pergunta daquela aula, né, Pastor Johnny? Eu tinha me esquecido desses detalhes, mas aqui, né, se a panela de pressão está ali já é, no Mar Morto, o deserto do Sinai também não é muito diferente, há dificuldades extremas, acessos dificílimos, são solos muitas vezes que não são férteis, então não facilita na questão, né, como acontece do plantio, né? O que pode acontecer é um dia virar talvez um Texas lá, né? Um grande grupo falar, vamos fazer daqui, vamos explorar aqui de uma outra forma, né? Ou como aconteceu com Dubai, né? Que a gente vê isso em Dubai, né? Lá, como pode, num lugar também tão quente, eles construírem um paraíso daqueles. Mas a gente sabe que hoje em dia tudo é possível, principalmente depois da era da indústria, né? Tá bom? Alguma dúvida até aí, irmãos? Tranquilo? Né? Eu vou agora dar uma pulada, irmãos, porque assim, essa parte, ela é bem... Vai falar um pouco sobre os pontos cardeais, como eram vistos, né? Informações mais que seriam para estudos ou para uma compreensão, né? Aí vem aqui as estações, isso é uma parte que eu gostaria de ler, essa questão das estações e das chuvas. A questão também de calendários é aquela questão das festas, que vocês já sabem, né? Aqui o calendário antigo, aqui temos o calendário judaico, né? E a correspondência, as festas, né? Mês das espigas, mês das flores, mês das enchentes dos rios, mês das chuvas. E aqui vem também uma correspondência de calendário comparando, né, com o nosso calendário hebraico, babilônico, assírio-babilônico. Aí depois divisão do dia, eu acredito que essas questões são bem simples para nós. Primeira hora do dia, segunda hora do dia, terceira hora do dia, né? Primeira hora da noite, segunda hora da noite, terceira, quarta. O ano hebreu, ele segue o calendário solar. Vocês sabem que tem calendário solar, calendário lunar, né? Então, cada cultura e cada povo tem. Mas eu gostaria de gastar um tempo aqui em cima das estações e das chuvas, tá bom? Alguma pergunta até aí? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Felipe, lê para nós as estações, filho, por favor. Sobe um pouquinho para mim, pastor. Deu? Não, subiu não. Não foi? Não carregou mesmo, pastor? Deixa eu ver. E agora? Carregou? Não dá não. Não. Será que deu um delay? Deixa eu abrir aqui o mapa. Mudou para o mapa? Não. Não, também. Não, tá. Quer que eu leia aqui? Eu vou interromper e vou abrir de Abre novo de o mapa. novo. Compartilha. Talvez foi minha internet que deve ter dado uma. Agora apareceu o mapa. Sim.
E agora estações. Agora foi. Tá. Pelos textos de Gênesis 8:22, Isaías 18:6 e Zacarias 14:8, e talvez outros, concluímos que em Israel e em todo o Oriente Médio havia somente duas estações, verão e inverno. O verão começa em abril e se estendia até setembro. O tempo era bem bom e seco. Era o tempo das colheitas, dos trabalhos agrícolas. Eram 6 meses de completa seca. O inverno iniciava em outubro e ia até março, 6 meses de chuva e frio. Muito vento, principalmente do norte. Nesse período havia geadas e neve nos montes. Em Cantares 2, 10, 13, descreve-se o fim do inverno e a chegada do verão, e no primeiro mês, abril, correspondia a uma curta primavera. Os rabinos dividiam o ano em 6 estações de 2 meses. 1. Colheita, de 16 de abril a 15 de junho, e 2. Cálida, de 16 de junho a 15 de agosto. Pode ler o 3. Mudou? Não, Eita, tá travando. Mudou? não, pastor. Eu não sei por quê. Ele está dando uma... Agora foi pro mapa. Ah, então agora vai mudar. Está dando um delay. Deve ser na internet. Já voltou, não? Não. Então, interromper e voltar. Está dando uma travada. Qualquer coisa pede pro Johnny ler, Isso, que aí fica mais fácil. isso. Só concluir aqui o 3, né? 3. Estio, de 16 de agosto a 15 de outubro. 4. Semeadura, de 16 de outubro a 15 de dezembro. 5. Inverno, de 16 de dezembro a 15 de fevereiro. 6. Fria, de 16 de fevereiro a 15 de abril. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi a admirar um pouco a nossa vida. Eu tento fazer isso, não consigo, porque fazemos parte desse meio, né, das nossas agendas. Eu tento me posicionar um pouco em cima das estações, principalmente das nossas estações. Podem ver que agora o nosso inverno, ele foi um pouco mais longo. Vocês notaram? Eu gosto de admirar aquele ipê, aquela árvore ipê, que ela floresce no inverno. Algumas árvores florescem no inverno, cria uma beleza no frio, né? E como o inverno nesse ano foi mais longo, alguns ipês demoraram a mudar, porque começa primeiro com os ipês roxos, aí depois, por último, vai para os ipês amarelos. Mas como foi um período mais longo, até alguns ipês, até recentemente, ainda tinha folha de ipê, porque mudou um pouco, né? E parece bobeira, mas essas questões marcam muito a nossa vida, e ainda mais a gente aqui no Brasil. Pode ver, esses dias agora que a gente já entrou na primavera, pouquinho antes as plantas começam a ter uma explosão dos seus galhos, novos brotos, novas flores. É gostoso parar para pensar um pouco e olhar a vida um pouco assim. Notem que os judeus eles tinham 2 estações apenas, só 2. A gente ainda tem várias, né? Então, assim, a gente pode explorar um pouco mais essa questão. Só uma dica aí, né? Eu tento fazer um pouco isso até de propósito para a gente respirar um pouco, ver a beleza da vida, contemplar um pouco. Porque no dia a dia a gente acaba não vendo, né? Nossa vida é muito repetitiva, muito dinâmica, muito corriqueira. Paramos aqui, por exemplo, já já eu vou descansar, vou comer alguma coisa, vou relaxar assistindo uma TV, amanhã cedo levanta nos mesmos horários, vai fazer as atividades da igreja, quer dizer, é muito repetitiva, né? Sempre no mesmo espaço, muitas vezes no mesmo escritório, né? Mesmo ambiente, e a gente acaba não vendo o nascer de uma flor, beleza de uma mudança no clima.
outra coisa que eu gosto muito de contemplar é essa questão das luas, né? As luas. Eu tenho procurado observar um pouco mais isso. Isso faz bem para a gente, né? É como se fosse uma pausa no nosso dia, a gente contempla a natureza, né? Então, fica uma dica. Por isso que eu criei, por isso que eu fiz um jardim em casa. Gostoso. Muito bom. E eu tô te devendo umas pedras brancas ainda, hein? Nossa, é verdade, tinha até esquecido. Puxa, eu não esqueci, sabe por que eu não esqueci? E quando eu fui colocar lá no porta-mala do carro, eu falei, pelo amor de Deus, vai afundar meu carro. Aí eu acabei, mas tem ainda aqui, preciso te levar. Aqui eu, aqui eu percebo as mudanças de estação não só pelas flores, né? Mas pelas aves migratórias. É, o bom de ser biólogo é que o seu sentido, ele é muito mais aguçado, né, Felipe? O Todo nosso, ano, quando começa a surgir algumas aves aqui, eu já sei que já a gente chegou na primavera, elas já estão migrando para o sul, né? À procura de mais calor um pouco. legal. Show. Venha para nós, pastor Johnny, chuvas, agora, para a gente terminar esse bloco. Vamos lá? Diferentemente do Egito, onde não chove, em Israel são abundantes as chuvas na estação própria. Deuteronômio 11, 14, 1 Samuel 12, 17 e 18. As primeiras chuvas caem em outubro. São aguaceiros fortes, geralmente com trovoadas. No litoral, as chuvas são torrenciais e mais frequentes. Nas montanhas, finas e continuadas. No deserto, dificilmente chove. Ao que parece, devia chover no tempo em que Herodes o Grande construiu Massada, de frente ao Mar Morto. E os essênios habitavam nessa região, pois havia grandes reservatórios d'água, geralmente procedentes das montanhas. Depois de outubro, as chuvas prosseguem em novembro, dezembro até março. As derradeiras, muito esparsas, caem em abril. A Bíblia menciona a chuva seródia, ou seja, a chuva tardia. Provérbios 16:15, Jeremias 3:3, 5:24, Oséias 6:3, Joel 2:23, Amós 7:1 e Zacarias 10:1. Também registra chuva de pedras ou granizo, Josué 10:11. Por último, o livro santo menciona o famoso orvalho, que era e ainda é abundante em Israel e cai até mesmo nas regiões desertas. Em Salmos 133:3, a referência ao Hermon. Em Cantares 5:2, o esposo diz que sua cabeça está cheia de orvalho e seus cabelos das gotas da noite. O velo de Gideão produziu um copo de orvalho e molhou a relva ao redor. Juízes 6, 38 e 40. Vale a pena consultar Jó 29, do 19 ao 22, Provérbios 3, 20, Isaías 18, 4, Oséias 6, 4, Ageu 1, 10 e Zacarias 8, 12. As precipitações pluviais, na média de um ano, chegam a 1.090 milímetros. Então, eu acho que vocês, na experiência de igreja, já ouviram falar muito sobre essas terminologias, chuva seródia, chuvas tardias, temporãs, a questão do orvalho. Eu, particularmente, acho que essa ideia do orvalho na Palestina ela é divina. A gente já trabalhou nisso quando falamos sobre o Hermon, mas, assim, compreender um pouco sobre essas questões e entender agrega muito no nosso conhecimento e deixa uma riqueza extra para nós. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, algum acréscimo, algum comentário? Tranquilo? Então, Não. beleza, vamos para o capítulo 13, Geografia Econômica de Israel. Geografia Econômica de Israel. Esses outros detalhes que acabamos de ver, com relação a pesos, medidas, ou melhor, né, o ano hebreu, tabelas, né, calendários, tudo isso é relevante para a gente compreender muita coisa, mas é natural que, como não faz parte do nosso dia a dia, a gente acaba
não tendo aquela necessidade de decorar, né? Agora, a geografia econômica de Israel. E é para nós, Gil, em Midian, Em Midian, do meio da sarça ardente, o Todo-Poderoso disse a Moisés que Canaã era uma terra boa e espaçosa, terra que mana leite e mel. Essa expressão ocorre 19 vezes no Antigo Testamento. Veja Êxodo 3, 8 ao 17, 13, versículo 5, 33, 3, Levíticos 20, 24, Neemias 13, 27, 14, 8, capítulo 16, versículo 13 ao 14, Deuteronômio 6, 3, capítulo 11, versículo 9, 26, do 9 ao 15, pode capítulo... pular, Gil, pode Pode pular, pular? pode. Em Deuteronômio Teve uma 32, lista bem grande aí, né? bem grande. Em Deuteronômio 32, 13 ao 14, Deus descreve a fertilidade da terra de Canaã e a sua exuberância com belíssimas e oportunas figuras. Comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas, leite de ovelhas, gordura dos carneiros, escolhido do trigo e sangue de uvas. Nossa, esse termo é sangue de Porque uvas. é o vinho, né? O suco de uva. Sim, os 12 espias enviados por Moisés foram ver a terra prometida e, ao voltar, relataram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Números 13, 27. Eles depuseram aos pés de Moisés e diante da congregação o enorme cacho de uvas que trouxeram do vale de Escol, juntamente com romãs e figos. Números 13 e 23. Canaã era realmente uma terra maravilhosa e farta, com chuvas do céu e com colheitas abundantes. A erva era verde e o gado aos milhares, tanto grande quanto miúdo. Passeam tranquilos nos vales e nos montes. Daremos a seguir, em linhas gerais, algo de mais importante sobre a fauna e a flora e a mineração da Palestina. Essa parte o Felipe Rente vai ficar com vontade de querer fazer um trabalho lá, né, Felipe? É uma pena que a gente não tem mais essa fauna lá, né? Uma coisa interessante quando Deus fala com Moisés na sarça e os espias voltam da terra, é que realmente devia ser uma terra muito diferente do que é hoje, né? Hoje a gente vê Israel muito mais desértico, né? Então Deus entregou uma terra boa para Israel, né? Embora tivesse regiões desérticas e tudo mais, mas a fartura da terra era algo realmente de Deus e do céu, mas você vê que os pecados de Israel transformou a terra em terra árida, né? Uma terra destruída. É interessante Sim, sim. essa questão, porque hoje a gente, né, vê mudanças bruscas, mas já não é mais a terra que os hebreus com Josué receberam, né? A terra prometida, né? Depois dos constantes ciclos de bênçãos e maldição de Israel, a terra foi sendo mudada, né? O nosso pecado altera até mesmo a região pela qual a gente mora, né? A degradação nossa, do nosso coração, se reflete na terra onde a gente pisa os nossos pés. Isso é algo muito interessante de se Muito pensar. interessante. E a gente, comparando a isso, acrescentaria, nos dias de Abraão, 500 anos antes de Moisés, e as campinas de Sodoma e Gomorra eram verdejantes, né? Antes da destruição. Eu deduzo, tá, irmãos? Que talvez até houve além do castigo, né? Que nós sabemos,
talvez ali houve uma alteração com relação à dimensão geográfica, né? Com relação à altitude, porque a gente sabe que ela está 400 metros abaixo do nível do mar. Então, quem sabe a, a maldição de Deus em Sodoma e Gomorra, a ira de Deus sendo derramada ali, houve até essa alteração com relação à geografia também. Porque pode ver que os pastores de Abraão discutem com os pastores de Ló e eles escolhem o que era melhor à vista, né? E pode ver que a Bíblia não faz diferenciação nenhuma. Fala que era Sodoma e Gomorra e algumas outras cidades, que eram verdes, né? Pastagens verdes. Então, assim, o que você falou, Felipe, a gente realmente entende, né? Que a nossa vida, ela reflete mesmo espiritualmente. Pode ver, né? A conversão. A conversão nos melhora, né? Nos dá mais saúde. E a verdadeira conversão, e eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o Ariovaldo Ramos. Deus cria um jardim e dá para o homem cuidar do jardim. E o homem, na sua rebeldia, cria cidades, né? E o Ariovaldo Ramos trabalha com bastante propriedade isso, dizendo que o projeto de Deus é criar jardim, não cidade. E onde realmente o cristianismo entra dentro da nossa vida, na nossa história, é como se fosse um retorno ao Éden. Deus começa a fazer com que jardins nasçam na nossa vida. E aquela rebelião da cidade, né, ela vai sendo minimizada, é claro, nas suas devidas proporções. Mas é isso aí. E uma coisa também que eu queria lembrar para vocês, lembram que os espias voltaram, trouxeram, etc e tal, e só que eles disseram o seguinte: não vai dar para a gente lutar não, porque lá eles são gigantes. Mas lembram que os habitantes de Jericó, quando viram os hebreus, diziam o que dos hebreus? Vocês lembram desse episódio? Os habitantes Não, de pastor. Jericó, sabendo de quem eram os hebreus e a história deles sendo uma história de tanta glória, onde Deus abateu o Egito, os habitantes de Jericó viam os hebreus como heróis, como vencedores. Eles morriam de medo. E os espias, ao invés de terem a mesma visão de Caleb e Josué, inflamaram o povo dizendo, não, lá eles são gigantes. Ou seja, eles olharam com os olhos carnais, né? Porque, de fato, segundo os olhos espirituais, Israel era gigante. Era um povo gigante, de um Deus gigante, que destruiu o Egito. Mesmo que eles fossem um povo de pastores, mas era um povo que o braço de Deus trabalhava. Então, a visão, quem relata isso é Raabe, quando ela conversa com os espias. Você pode ver que ali ela dá a síntese de como os habitantes de Jericó e os cananeus viam os israelitas. Por isso que os gibeonitas tentam fazer acordo também. Não, esse povo não dá. Esse povo vai destruir tudo. Onde eles passam, Deus derruba muralhas, abre mar, abre rio, destrói reino. Mas só que os espias medrosos fizeram com que o povo olhasse não segundo Deus, mas segundo os homens, né? É interessante. Mas vamos lá para a fauna rapidinho. Bom, essa parte, irmãos, ela é muito simples, é muito objetiva, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, a Bíblia menciona animais em todos os seus livros, exceto Ruth. São cerca de 120 nomes de diferentes animais, sem incluir alguns nomes coletivos como Bacar, gado maior, e soim, gado miúdo. A palavra leão, lebi, sahol, lavis, ocorre em dezenas de vezes. Parece que seu habitat era a floresta do Jordão. A questão de leões, né, é bem curiosa. Lembra de Sansão que mata um leão? Aí depois Sansão vai lá ver a carcaça do leão, vai desfrutar um pouquinho daquela lembrança da sua vitória, encontra o que na carcaça do leão? Lembram disso? Uma colmeia. Uma colmeia.
E Sansão, narizeu de Deus, ele faz o quê com... Toca na Taca, carcaça. E ele podia tocar? Não. Entendeu? A Bíblia é linda, né, gente? Sansão era um ungido desviado, entendeu? Era um ungido que não estava nem aí. Sabia que Deus tinha ungido ele. Vamos pro pé na jaca. Deus é comigo. Matei o leão, posso pegar o mel. Interessante, não, gente? Ele era um nazireu, não podia tocar. Não podia cortar o cabelo. Não podia deitar com mulheres ímpias, muito menos com prostituta, né? Isso deixa uma lição para a gente, né? Deus, ele não, os dons de Deus são irrevogáveis. Se ele deu, ele não tira. Mas o que nós fazemos com o dom de Deus, aí só haverá uma prestação de contas. Sansão já tinha perdido a visão do reino há muito tempo. Por quê? Porque ele se gabava na força que Deus tinha dado para ele, né? Ele tinha olhos, mas não via. Mas depois que seus olhos foram furados, ele passou a enxergar. Recentemente eu preguei uma mensagem aqui falando sobre Sansão, e usei Neemias e usei Sansão. Neemias, um simples copeiro que orava. Sansão, o grande Sansão, ungido Sansão, nasceu debaixo de uma profecia do próprio Nazareno. O anjo do Senhor ali foi Jesus, indo para Manoá. Nasce por uma profecia, os pais de Sansão veem aquele gesto, ele cresce, vê o poder de Deus na vida dele, mas ele não vive como ungido, né? Pode ver que tem duas orações na vida de Sansão. São vários acontecimentos, e esse ungido é um ungido que não orava. Vocês se lembram quais foram as duas orações? Eu lembro só da última, na verdade, quando ele já está escravo lá. Esqueci o termo daquilo que ele estava pisando lá. Enfim. Sim, ele estava no moinho, né? No moinho, E obrigado. aí depois do moinho ele foi levado para o templo de Dagon. Ele estava numa coluna e ele ora. Isso. Exato. Essa é a última oração. Eu só lembro dessa, a primeira eu não me recordo. Não lembra? Pois é, ele mata os inimigos e ele fica no deserto, quando ele mata com uma queixada de jumento, e ele fica com sede e ele está quase morrendo. Então, desesperado, ele ora, dizendo: Senhor, o Senhor me fez destruir esses incircuncisos e agora eu vou morrer de sede. E aí Deus milagrosamente faz com que a água saia da rocha, se não me falha a memória, e eles bebem. Ou seja, se ele não tivesse morrido de sede, não orava não, viu? Entendeu? Duas orações na vida do ungido. Tá e a misericórdia do Senhor, né? Sim, Ainda vai dar. Né? Mas o que eu quero criar aqui, e aí minha mensagem lá em Neemias era um simples copeiro de oração, de jejum, quebrantado, com compaixão, que quer construir as muralhas, e um ungido que não ora. Olha, interessante, né? Quem é que tem visão de Deus aqui? Quem é que é homem de Deus aqui? Perceba que o dom não diz muito, gente. O dom não diz muito. O dom, aliás, pode ser, quem sabe, o grande engodo para uma condenação eterna. Pode ver que eu amo essa ideia do pastor Carlos Alberto de Quadro Bezerra. Aprendi com ele. Eu não estava com ele. Um irmão da nossa igreja, um obreiro, foi numa palestra que o Carlos Alberto falou isso. Eu nunca mais me esqueci. Deus procura homens aprovado, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus procura homens aprovados. E os aprovados ele usa no tempo dele. Deus não procura homens usados. Porque ser usado qualquer um pode ser. Sansão foi usado, Judas Iscariotes foi usado, Saul foi usado. Ser usado não significa que você é aprovado. E o principal usado nas mãos de Deus é Satanás. Ele é usado. Até hoje, o diabo é usado nas mãos de Deus. E nem por isso ele é aprovado. Fantástico essa ideia. Nunca mais me esqueci. Inclusive, quando eu escrevi o meu livro de Judas, eu fiz essa ideia e esqueci de pôr a fonte. Eu estava tão empolgado escrevendo sobre Enoque, que eu escrevi, pus a ideia, esqueci, pus a fonte de tanta gente, não pus do Carlos Alberto. Eu aprendi isso com o Carlos Alberto, de
Quadros Bezerra, pastor da Comunidade da Graça. Guardem isso, irmãos. Deus não está preocupado se a gente vai ser usado. Ele vai usar a mula, ele usou Balaão, ele usa quem ele quer. Ele usou a serpente, ele usa quem ele quer. Deus está procurando homens e mulheres aprovados. Vamos contextualizar? Deus está procurando adoradores. Fantástico, não? Só que dá para a gente pregar uma semana, né? E isso também aquieta o nosso coração, né? Então, eu lembrei da fauna, lembrei do leão. Então, a fauna era muito rica, né? Muito rica, muito rica. Aqui, falando um pouco ainda da floresta do Jordão, esse animal existia em Israel ao tempo de Salomão. E nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Ela também registra o gafanhoto e as suas múltiplas espécies, quase todas usadas na mesa dos moradores do deserto, como no caso de João Batista, Mateus 3:4. Alguém ia dizer alguma coisa? Não, o senhor falou Salomão, é Sansão ali. Ah, perdoe. Sansão. Salomão, é verdade. Falei Salomão. Perdoe. Sansão. Levítico 11, Deuteronômio 14, fornece uma lista de 50 animais puros e imundos que podiam ser comidos e não. Outras referências bíblicas guardam nomes de animais, como, por exemplo, Salmo 104, Provérbios 30, Jó 39 a 41 e Isaías 11. O único animal aqui que não tinha Israel era o dragão, tá, gente? Não vai falar, tinha dragão lá, tá? Ali é figura de linguagem, tá? Até o texto de Jó, quando fala sobre aquele animal, né? Leviatã. Leviatã, no da mágica. Tem gente que vai pensar que o Leviatã é um dragão mesmo, tal. Olha, irmãos, eu me lembro de um dia, falando sobre dragão, a Discovery fez um... Você lembra, Felipe, disso ou não? E a Discovery fez um documentário sobre dragão. A Discovery fez um documentário sobre dragão e publicou. Eu assisti, o pastor José Ribeiro assistiu. Eu gravei numa fita, em cassete, em VHS. Eu tinha naqueles dias aquele vídeo cassete e gravei, porque eu achei... Mas a maneira que eles apresentaram aquele episódio no Discovery, há muitos anos atrás, tem uns 15 anos atrás, a impressão que deu é que descobriram alguma coisa de dragão e remontaram. Aí eu falei para o Zé no final do episódio, eu até liguei para o Zé, comentei com o Zezinho, pastor Zé Ribeiro. Falei, Zé, eles não disseram que é mito, eles não disseram que é nada disso. Zé, ele falou, Raimundo, pastor, eu também tive a mesma impressão. Eles não trabalharam como mito, eles trabalharam como algo científico, gente. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha violenta na época. Aí depois eles tiraram isso, depois vocês pesquisem esse documentário, tiraram da Discovery, ficou uma coisa assim meia esquisita, entendeu? Porque para mim isso é medieval, isso é informação de alegorização, entendeu? Né? Alguém já ouviu alguma coisa sobre isso? Mitologia, né, professor? Eu particularmente acredito que a antiga serpente do Éden seja algo muito parecido com o que é o dragão mitológico, né? Visto que Deus condenou a rastejar pelo resto da sua existência, né? Creio eu ser um bicho muito semelhante ao que nós temos como esses dragões, né? Por isso até o próprio Satanás a referência de Satanás é o dragão, né? Serpente devia ser mais ou menos daquele jeito lá. Devia ser uma jiboia com asa. Olha, assim, até o senhor citou jiboia, né? É interessante, né? Porque tanto as serpentes de grande porte, elas têm resquícios de cintura pélvica, né? Ou seja, onde elas tiveram pernas. Isso que eu ia te falar, Felipe, exatamente isso. Biologicamente, elas têm resquícios, e eu ia até te perguntar sobre isso agora, confirmando que aquela sentença do Éden foi de fato algo crucial. Uma outra coisa, irmãos, quando Deus faz a sentença no Éden para o planeta, dizendo que criariam abrolhos e espinhos, vocês acham que aquilo é alegorização ou é literal? Qual é a opinião de vocês? Eu creio ser literal. Gil, Felipe.
difícil, eu vejo mais como uma questão da dificuldade e a dificuldade de você cultivar a terra, né? Então, como ervas daninhas mesmo, né? Porque se a gente, por exemplo, espinho, né? A gente tem muita espécie que tem espinhos, né? Principalmente em espécies desérticas, né? De áreas desertas. Então, é porque assim, se a gente for pensar, a gente tem que pensar como a cabeça de Adão, né? Ele estava num jardim perfeito, né? Isso, então, eu ia te fazer, você responde, você mesmo fez a fala que eu ia te perguntar. É que Ele você está tem. pensando como biólogo, né, Felipe? Você está É, olhando o mundo como biólogo. Os espinhos faz parte, né? Mas lá imaginando, você era tem que imaginar como o Adão Éden, né? num lugar perfeito, né? Planta com espinho só dá em deserto. Entendeu? Provavelmente ele E, não tinha deserto algum. e por que eu fiz essa pergunta, irmãos? Porque eu, particularmente, acredito que foi literal, né? Não é metafórico, né? Ali é literal. Como eu acredito que é literal, que a serpente devia ter pernas, ou quem sabe algumas coisas, é, quem sabe algo na semelhança do que acontece com os lagartos, né? Coisas como eles. Eu acho que eu acredito ser algo muito diferente, muito próximo do que é essa mitologia do dragão, porque nós temos lagartos, os lagartos não foram condenados, né? Sim, É mas o que eu uma. quero dizer é as pernas, né? Quando Ah, Deus não, fala sim, que ela sim, são muito seria, que ela iria próximos. rastejar, eu Hoje nós temos deduzo, lagartos com pernas muito, muito rudimentar, por exemplo. entendeu? Então eu acredito, irmãos, é a minha opinião. Tem pastores e teólogos que vão dizer que não, que ali é uma figura de linguagem, Ah, não né? creio, não. Mas eu não creio não. Então assim, irmãos, tirando né, no caso do dragão, é muito rico de animais, tá bom? Lá tinham bois, vacas, jumentas, mulas, cavalos, caprinos, camelos, né? Podem ver que na cultura hebreia o cão não é tão destacado, né, irmãos? Pode ver por quê? Porque é da família dos canídeos. Cãos por causa dos canídeos. Na boca do cachorro tem dentes que são derivações dos dentes que fazem parte da família, né? E hienas, lobos, raposas, são todos famílias dos canídeos. E os judeus, eles não têm muito apreço aos lobos, mesmo aos cães domésticos. Talvez o fato também de alguns povos pagãos, em especial os egípcios, cultuarem um ídolo que tinha a cabeça de chacal e o corpo de humano, O Anubis. e isso possivelmente também mais aversão ainda a, aos canídeos. Os romanos tinham a sua tradição que foram criados por lobos, e os romanos, querendo ou não, né, que os dois filhos, que é Remo e Reno, não lembro o nome agora, foram criados por lobo. Então você vê, muitas culturas do mundo antigo têm uma tradição de exaltar os canídeos, e os hebreus não, pelo contrário. Para eles, o cão é uma associação do inimigo. Então, tirando isso, né, só fiz questão aqui de mencionar. Podem ver que Caleb, o vocal hebraico Caleb e o grego Kion se refere a cães selvagens. Quando você vai, por exemplo, ver o nome Caleb, vem derivado de cão. Mas o pai de Caleb era Jefoné, que era, não, possivelmente, ele não era um hebreu, por isso que chama ele de Caleb. Pode ver que você não encontra mais Caleb na Bíblia. Eu acho que tem mais uma vez só que é citado Caleb. Ora, Caleb é um herói nas páginas da Bíblia e não tem mais Caleb, porque era um nome possivelmente cananeu, não hebreu. Interessante, né? Então, aí vai falar várias coisas, as aves, as galinhas, as pombas, os pássaros. Aí vai falar um pouco também da flora. Eu acredito que essa parte aqui é bem tranquila, né? Mais informativa. Pastor, Pois não. só quero destacar uma coisa da fauna. Hum, Na última parte ele fala dos aracnídeos aí.
Sim. E como eu fiquei, né, tinha dado aquele exemplo lá de Sodoma e Gomorra, o lugar é tão terrível, mas tão terrível que lá tem a subida do Acrabim, ou seja, além do lugar ser quente, ter gases tóxicos, é uma profundeza terrível, ainda tem uma região cheia de escorpião, Eita, como se não bastasse, né? Muito né? bom. Beleza, obrigado, filho. Que é essa Realmente subida dos interessante. Acrabins aí, Olha aí. pela grande quantidade de espécies de seracnídeo, ou seja, você ainda tem mais essa figura de linguagem da Da picada do região, né? escorpião e para que eu vou Olha, ficar numa interessante. região dessa e se ainda tem escorpião para me dar picada mortífera, né? Sim, muito bem. Jill e Johnny, o Felipe, ele, dentro da biologia, ele se especializou muito dentro da área de répteis e de serpentes, ou como ele gosta de chamar, as peçonhentas. Ele tinha uma cobra, né, Felipe? Você tinha Eu uma cobra, perguntar né? isso agora, você tem alguma aí? Porque Já tive. Já tive. Corajoso. Esse pequenininho é macho, viu? Esse daí mata a cobra, não mata a cobra e mostra ela, junto com o pau. Esse daí é macho, ele segura na cobra. Eu tô fora. você alimentava ela com o quê? Com rato também? Não, tô Não, brincando. que eu tinha se alimentava de lesma, mas eu Ah, já cuidei, já fiz até cirurgia em Cascavel já. olha só. Ele tá pensando o quê? Peçonhento aí, o garoto conhece as peçonhentas, né? Inclusive, quem quiser saber, ele deu uma aula muito boa, 2 aulas, inclusive, sobre a questão das lições da cobra, fazendo uma ponte com a Bíblia, tal. Tem 2 estudos nossos, né, Felipe? Está no nosso Sim, canal do sim. YouTube. Muito bom. Desculpa, tá no canal da igreja? Está no canal da igreja, né, Ah, Felipe? legal. Do YouTube. Só olhar lá. Vou curiar lá sim. Depois a gente passa o link para você. Uma coisa que eu queria destacar também aqui eram os gafanhotos, né? Alguém já disse que o primeiro nuggets com molinho era João Batista, né? Aquele tá no deserto. João É, Batista. E o primeiro Macfish quem fez foi o mestre, na multiplicação dos pães e peixes, viu? Não subestima não, né? mas com mega gafanhoto, eu vou te falar, só Bear Grylls mesmo pra... É. Tá certo que no momento de dificuldade é o que se mexeu a gente come, mas Quando eu era garoto, ó, nós pegávamos tanajura, Felipe. é as formigas, né? Dizem que é muito bom com Tanajura. farofa esse negócio aí. Olha, você dá uma fritadinha nela. Ô, Dil, fala aí, meu irmão. Você conhece Fala aí, bem. Dil. Tanajura, Dil, já. Felipe, um torresminho da natureza. É mesmo, pastor? É. Eu não lembro propriamente dito assim. Eu sou muito de decorar os paladares, mas eu era muito criança. Então eu lembro que eu comi. Eu comi. Os garotos pegavam, a gente lá fritava com farofa. Olha, né, Dil? É isso mesmo, Dil? É isso mesmo, pastor. Farofa de bundinha de tanajura era uma delícia. Eu já comi também, mas não lembro o sabor, não. Eu comi com farinha, inclusive. Então, meus irmãos, eu vou parar aqui a gravação, para a gente abrir a última, tá bom? Para a gente concluir Ok. essa parte.